ele não tem... Alguém falou alguma coisa? Esse curso aqui não tem a pretensão de ser, por exemplo, um curso completo de gestão de riscos. Primeiro, porque é um curso de 1 hora, né? É um mini curso. É só uma abordagem simplificada de gestão de riscos, que eu entendo que isso pode motivar vocês a ou criar ou melhorar a prática de gestão de risco nas empresas, ou para quem, se veio alguém convidado de fora, que seja profissional autônomo, pequeno empresário, ou até na vida pessoal, é muito legal ter esses conceitos que a gente vai discutir aqui, tá? Agora, e aí a gente vai aqui tão fundo como dar uma sugestão de como implementar uma gestão de riscos, vamos dizer, simplificada na empresa de vocês. Porque uma vez que vocês comecem isso, a cultura de risco, ela é muito gratificante e ela traz resultado positivo, tá? Então, vamos lá. Aqui a primeira página é sobre confidencialidade do material. Esse material não é da Invita, esse material é de uma consultoria, né? E aí a gente pede que, se vocês precisarem que a gente mande PDF, é que vocês divulguem isso ou usem de maneira controlada, tá? Meu ponto aqui com esse slide, para começar, é dizer que todo mundo já faz gestão de risco, tá? De alguma maneira, na nossa vida, né, todo mundo já ouviu ou falou, menino, não corre com tesoura na mão, ou vou fazer seguro do carro, ou eu vou ter que sair, se chover, paciência, né? É melhor levar guarda-chuva. Todo mundo já ouviu essa frase, né? Ou alguma coisa parecida. Vocês concordam que, assim, é um jeito de gerir risco nas nossas vidas, tá? O que está acontecendo no quadrado amarelo? Qual que é o risco aqui que tem atrás desse balão amarelo aqui? Alguém quer falar? Fiquem à vontade, tá? Não tem certo, não tem errado, é opinativo. Se não levar o guarda-chuva... Qual foi a pergunta, por favor, Átila, que eu liguei de novo. O risco é de se molhar, né? O risco é de se molhar. Qual é o risco nesse balão amarelo que está escrito melhor levar guarda-chuva? E alguém falou aqui, é o risco de se molhar. É a prevenção, no caso. Porque pode chover a qualquer momento, né? Pode. E aí alguém falou que o risco é de se molhar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Qual que é o risco? Quem falou que é de se molhar? Leila. Oi, Leila, qual que é o risco do balão azul? Tenho que levar o guarda-chuva, senão vai se molhar também. Não, qual que é o risco? Você falou que em cima o risco é de se molhar, aí embaixo. Perdeu a paciência. Se molhar também, né? De chover. Quem falou se molhar também? Quem falou se molhar também? Eu, Leila, também. Tá bom, Leila. Vamos mudar de slide. Você já acertou 2, fica quieta até o final do curso tá bom, agora. Tá bom. Sim, os dois estão certos, Leila. Estou brincando com você. Obrigado Obrigada. Obrigado pela intervenção aqui. Gente, vamos participar aqui, que é bem legal. Tem uma definição formal para risco? Tem. Tem definições acadêmicas, né? Assim, a probabilidade de insucesso, esses negritos não estão aqui por acaso, tá? As palavras aqui são escolhidas, né? De determinado empreendimento em função de acontecimento eventual, incerto, cuja ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos interessados. Isso aí tá claro? Isso aí faz sentido? Sim, faz. Tá, o que dá para depender daqui? Que eu estou lidando com o quê? Fora o fato de estar lidando com risco. Um desconhecido, Com desconhecido, incerto, né? com desconhecido, com incerto, tá? E tem uma outra coisa aqui, ó, que eu quero que vocês saquem dessa definição, que eu botei nesse slide aqui, ó. O risco é o oposto da segurança. Segurança no sentido de previsibilidade e controle sobre os eventos, né? Olha só essa frase: a administração de riscos está interessada apenas em situações indesejáveis, dano,
prejuízo, só coisa ruim. Coisa boa, a gente analisa em outras disciplinas da administração. Gestão de risco é sobre coisa ruim, sobre catástrofe. Não dá pra, a gente não, é bobagem, né? Teve um exemplo, alguém se lembra de um exemplo num curso, que tem o risco de eu ganhar na loteria. Não, é uma expressão, não é... Do ponto de vista de gestão de risco, ganhar na loteria, assumindo que ganhar na loteria é uma coisa boa, nós não estamos interessados em coisas boas, tá? Então, turma, tudo bem isso aqui? Gestão de risco é para coisa ruim. Ok, turma? Alguma pergunta? Tem, tudo certo. Então, vamos aqui, ó. Primeira provocação. Eu queria que vocês pensassem, a gente pensasse junto, sobre causa e efeito. Olha que bonito, né? Esse filósofo aqui, que ele escreveu esse parágrafo muito bonito, que vocês podem ter aqui o PDF, mas eu botei em vermelho aqui, ó, olha que legal. Ele observou pares. Quando uma espécie particular de evento esteve sempre, em todos os casos, né? Ele está falando de uma observação, unida à outra, já não temos escrúpulo algum em predizer um em consequência de outro, do aparecimento do outro e de empregar o raciocínio. Esse raciocínio que ele está se falando é o raciocínio da causa e do efeito, né? Que é o único capaz de nos certificar de qualquer questão de fato ou existência. Chamamos, então, a um objeto causa e outro efeito. Primeira coisa que eu quero discutir com vocês, causa e efeito. Causa e efeito são eventos distintos, mas eles podem ser observados em pares. É sempre um casalzinho. O efeito tem que ter uma causa, né? Pode-se dizer, né, depende da escola filosófica, que não existe causa sem efeito, né? Mas efeito sem causa não existe, ok? Faz sentido isso ou não? Faz. Pessoal, fica à vontade, tá? Para discutir, questionar. Alguém ia falar alguma coisa. Eu ouvi uma voz aí. Tudo bem. Eu falei, tá, faz sentido. Existe causa sem que não causa nenhum efeito, né? Sem efeito, né? Mas efeito sem Para causa. chamar de causa já tem que ser um efeito, né? Uhum. Olha só, continuando essa história da causa e do efeito. Imagina uma situação, tá? Eu sou daquele cara que gosta de passar no supermercado à noite todo dia para comprar a comida do dia, a salada, não sei o quê. Eu entro no carro e vou no supermercado fazer a compra do jantar. Às vezes. O que quer dizer às vezes, turma? O que eu estou falando com às vezes? Incerteza. Incerteza. Às vezes, o motorista do carro da vaga ao lado abre a porta sem cuidado, e aí na linha de baixo, faz um amassado na porta do meu carro. O que eu estou querendo dizer aqui, gente? Que a abertura descuidada da porta, que são os amarelos, é uma causa. E o efeito é um amassado na porta do meu carro. Tá claro isso? Eu vou fazer uma É a pergunta. consequência, né? Isso, efeito A é consequência vai levar uma maçã na porta, né? Agora, vamos considerar esse efeito, essa consequência, que é um amassado na porta do carro. Eu ir no supermercado é a causa do amassado no carro? Eu só vejo cabecinha mexer aí, tá? Fica à vontade. Não. Não, a causa é a abertura com descuido. A gente tem que pegar, tem várias causas, né? A gente pode falar também que é falta de boa educação na infância desse motorista. Não vamos entrar nessa. Vamos pegar o que está mais próximo, que faz sentido, tá? Tudo bem a diferença entre causa e efeito? Então, turma, eu gostaria muito que na hora de a gente pegar e juntar o conceito de causa e efeito com a gestão do risco, quando a gente quiser saber o risco, como uma ideia prática para vocês.
associem o risco ao efeito. O risco é o efeito, tá? Por isso que a Leila, quando falou aqui, ó, qual que é o risco do amarelo? Ela falou, o risco é se molhar. E do azul? Também é se molhar. O que eu posso dizer? Que duas causas diferentes podem levar ao mesmo risco, tá? O efeito é um cônjuge infiel. Ele pode estar casado com várias causas, tá? Tá claro isso? Isso é muito importante. Então, sempre a gente tem que pensar no casalzinho causa e efeito, e o efeito, que é o risco, né? O risco acontecendo, ou seja, o efeito acontecendo, o risco se dando, se materializando, é o efeito, tá? Tá claro isso, né? Ninguém tem nenhuma pergunta, tá relax? Certo, sim. Vamos ver quais são os ingredientes da gestão de risco. Olha só, tem 2 ingredientes principais: o impacto e a probabilidade. O impacto é quanto de dano acontece. É se o amassado da porta está fundo, se o prejuízo é grande. Tá? E a probabilidade é a chance que tem daquele efeito se dar, daquele risco se dar. Então, as frases associadas à probabilidade, quando a gente fala assim, é certo que tal coisa vai acontecer, certamente, provavelmente, ou dificilmente, quase nunca, quase sempre, às vezes, quando tem essas ponderações, nós estamos falando de probabilidade. Quando nós falamos de me causou dano, me causa prejuízo, me causou perda, me causou uma multa, me causou descontrole, causou um dano de imagem, causou a falta de algum material, isso é o impacto. Ok. Tá fácil entender a diferença entre impacto e probabilidade? Quando a gente analisa risco, pessoal, é muito importante a gente escrever para cada risco, para poder comparar e escolher o que vai fazer, a gente atribuir uma nota qualquer aqui, ó, para impacto e probabilidade, tá? A mistura do impacto e da probabilidade é o que a gente chama de severidade do risco. Às vezes uma coisa tem um impacto alto e tem baixa probabilidade, né? Então a severidade não é tão grande, porque apesar do impacto ser alto, quase nunca acontece. E tem o contrário também. É muito provável que acontece, mas se acontecer, o dano não é pequeno, é controlável. Então a severidade é baixa. E se for os dois baixos? Severidade mais baixa ainda. E se os dois forem altos? Super fácil acontecer e provoca um tremendo dano. Isso é altíssima severidade. A gente calcula, a gente multiplica, a gente inventa números para impacto e probabilidade, inventa mesmo, em grupo, tá? Eu vou explicar aí na frente, para calcular a severidade, ok? E aí, com a severidade, a gente sabe o que fazer. Pessoal, tá fácil assim? Ninguém tem pergunta? Ninguém tem comentário? Uau. Não, tá dando para entender, Átila. Então, vamos embora. Aqui, ó. A arte desse negócio aqui, ó, é a gente estabelecer um jeito de transformar a opinião em número. Vamos imaginar aqui, ó, que a gente quer analisar o risco de chover e a gente se molhar, né? Uma parte desse grupo aqui que vai sair com a namorada à noite acha que o impacto de ter a roupa molhada é altíssimo. Tem gente que vai para casa e só tomar um banho e assistir série. Aí o impacto é baixo de tomar chuva. Aí tem assim, alguém vai falar, não, numa escala de 1 a 10, eu acho que o impacto para mim é 2. Não, eu vou perder um jantar, eu tenho reserva para um show, já está comprado. Para mim o impacto é 8. Então a gente tem que descobrir um lugar aí para dar nota em grupo, tanto para o impacto como para a probabilidade, né? E respeitando o seguinte, todo mundo
tem uma opinião diferente, porque tem uma perspectiva diferente. Então, assim, a gente descobrir o consenso é uma coisa legal. Só que eu estou dizendo aqui, o consenso também é um desafio, tá? E uma dica boa para vocês, às vezes a gente usa uma escala numérica linear, por exemplo, de 1 a 10, 10 a 100, 1 a 5, alto, médio e baixo, sabe essas escalas bem lineares? Aí, às vezes, a gente está lá gerindo risco, alguns em alto, médio e baixo, aí estamos lá avaliando impacto. Aí pinta um risco absurdo de queimar o servidor inteiro, por exemplo, risco de TI. Aí fala, é alto. Se a tua escala é pequena, e você já usou o alto para um monte de coisa, você fica com os riscos meio empilhados no mesmo lugar. Meu conselho, usa uma escala não linear. Sabe essa série de Fibonacci aí? Alguém já ouviu falar? Alguém não ouviu falar nessa série de Fibonacci que eu botei aí embaixo? Olha que bonitinho, ó. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Parece teste psicotécnico, né? Precisa adivinhar qual que é o próximo. Quem me diz qual que é o próximo número aí depois de 34? 55. Oi? 55. Isso eu vi, mas depois alguém falou, não, ou fui aqui. Isso aí, 55. Repara, ó, o próximo número é a soma dos dois anteriores. O legal dessa escala são duas coisas. Ela está presente em toda a natureza, essa que descreve o comportamento das ondas, o caracol, a proporção entre os dedos, os membros, aquele homem vitruviano Nossa, deu branco, é do Da Vinci ou do Michelangelo? Átila, fazia 30... Átila, eu me formei em 84. Fazia... De 84, eu sou velho que sou a peste, sou mais velho que você, viu? De 84. Fazia 30 anos que eu não vi essa escala. Parabéns de ter me lembrado ela. É a da natureza, viu? É da natureza isso. A gente usar uma escala dessa para atribuir nota para as coisas é sempre mais legal do que usar uma escala linear, tá? Não muda nada, só que você fica mais equilibrado, tá? Tudo bem aqui? O ponto desse slide é, temos que dar um jeito de dar nota para as coisas, tá? E achar o consenso disso. Alguma pergunta, algum comentário? Severidade é apenas um indicador criado para mostrar quão severo é um risco. Esse número que a gente multiplica impacto por probabilidade é só uma continha besta, ajuda a colocar os problemas em ordem crescente, ajuda a escolher melhor as respostas, que nós vamos ver agora, né? E ajuda a priorizar a ação. Tudo bem até aqui? Pessoal, o que adianta a gente listar os riscos se a gente não vai fazer nada a respeito, né? E se não sabe por onde começar, né? Quem está falando? É a Rebeca Alzap. Oi, Rebeca, exatamente. A partir do Obrigado, momento Rebeca. que você coloca Eu estou uma com uma escala, sensação de solidão aqui nessa sala, só estou ouvindo a voz do meu amigo Cláudio. Mas é porque o assunto está bem fluido. A gente... O assunto ele está amarrando, está fechando, que a gente fica sem palavras, né? Olha, boa. Isso aí. Então, gente, olha só. Não adianta eu listar os riscos, estimar impacto, estimar a probabilidade e calcular a severidade e não fazer nada com eles. Então, ó, nós temos que dar respostas. E existem 4 padrões de resposta para risco. Tudo quanto é risco, é claro, tem outras escolas que fazem outros padrões de resposta, mas vamos adotar como linguagem comum aqui essas 4 respostas, tá? Olha o que está escrito nesse post-it aí. Constatada a existência do risco, é preciso escolher uma resposta a ele. Não vamos só olhar para o risco e falar, puxa, estou passando por esse risco. Não. Olha só, a gente pode fazer 4 coisas com o risco, ou com, sei lá, N riscos. A gente pode evitar o risco, a gente pode transferir o risco, a gente pode mitigar
que é uma palavra que ficou na moda na gestão de risco, que vem do inglês mitigate, que vocês substituam por enfraquecer o risco. Aceitar o risco. O que é evitar? O risco vai deixar de existir como ameaça. O que é transferir? O risco vai causar um impacto em outra pessoa, outra empresa, outra entidade. Eu empurro o risco para outra pessoa. Vou mitigar o risco vai ser enfraquecido. E aí vocês vão ver, a gente ou trabalha na probabilidade, né, dele acontecer ou no impacto, tá? Ou aceitar. Às vezes, a gente aceita o risco. O risco só vai ser administrado se ocorrer e quando ocorrer. E agora a gente não precisa fazer nada. Se eu decido aceitar o risco, não vou gastar energia com nada. Tá? Aceitei o risco. Alguma pergunta aqui? Isso aqui é fácil assim? Acho que não, né? Vamos qualificar melhor essas respostas. Ó. Evitar. Fazer o que precisa para o risco deixar de existir. Olha o exemplo. Eliminar a testemunha antes do julgamento. Qual que é a causa e qual que é o efeito aqui que eu estou analisando? Dá para a gente imaginar alguma coisa aqui? Isso, a causa é a testemunha contar que eu fiz um crime e o efeito é eu ser preso. Aí eu quero eliminar esse risco. Eu tô espantado como vocês estão respondendo antes de mim, impressionante. Vamos participar, galera. Essa discussão é bacana. Uma maneira de evitar o risco é eliminar a testemunha. É claro que eu estou brincando, não estou ensinando a vocês como se comportarem com as testemunhas, mas é um exemplo de eliminar o risco, de evitar o risco. Átila, eu vou jogar aqui para o nosso mundo funerário. Eu preciso trocar os pneus do carro. Eu evito o risco do carro funerário trocando os pneus, os 4 pneus do carro. Ok? Tá. Eu evito. Trocar o pneu do carro é uma ação, não é um risco. Não, o risco é estourar numa viagem. Isso. Tá. Não, eu vou te dizer, estourar o pneu é causa. O efeito, o risco é o carro parado. Fora de serviço. Desculpa te corrigir 2 vezes. Mas é bom que esse exemplo é bom. Não, mas eu quero entender isso. Mas Daniel mandou a Ludmila num carro funerário com 4 pneus com risco, careca. Como eu evito esse risco de ele parar? Trocando os 4 pneus, ok? Concorda? Concordo. É o evitar? Ok. Tá. Agora vamos falar de transferir o risco? É você fazer o que precisa ser feito para o risco causar dano em outra pessoa ou outro lugar. Exemplo, tirar o dinheiro debaixo do colchão e levar no banco. Tá? Qual que é o risco aqui? Risco de ter o dinheiro roubado em casa, né? Num assalto. Como é que é transferir? Transferir é levar o dinheiro para o banco. Aí a responsabilidade pelo cofre é do banco. Tá? Entendeu a diferença entre evitar e transferir? Para alguns riscos, a gente escolhe evitar. No caso do carro funerário, eu estou jogando um exemplo bem prático para a gente aqui. Eu tenho alguma coisa que seria transferir esse risco? Tem. Você pode imaginar o seguinte, que eu vou substituir pneu careca por problemas de manutenção, tá? Que inclui pneu careca, falta de óleo, um monte de coisa que pode acontecer com o carro. Uma maneira de transferir o risco é terceirizar a frota. Eu ia falar isso, Átila. Aqui a gente fez isso pensando no risco nos carros administrativos. A gente terceirizou a frota para transferir o risco exatamente de ficar sem carro. Quando tinha um problema, a locadora substitui. Né? Isso você está transferindo o risco. Numa ótica mais financista, você também está transferindo
os custos de manutenção. No começo, lá, 25, 30 anos atrás, quando o Cláudio ainda via a série de Fibonacci na faculdade, quando começou a se falar em terceirização, o viés era puramente financista, não sei se os mais velhos vão lembrar disso. Não era um viés que envolve risco, era mais financista o viés. Agora não. Agora a gente fala assim, porra, eu vou gastar mais, mas eu também perco a porrinhação. Eu tô gerindo, aproveitando para gerir risco. Tá? Ele, na mesma hora, dá um outro carro para você. Então, na mesma hora substitui, né? Que risco você está lidando aqui? O risco de parada de frota, risco de indisponibilidade de carro, risco de indisponibilidade da frota. Esse risco você transfere para alguém. Né? Ô, Átila, no caso do Sr. Cláudio aí, se ele contrata um seguro, ele também transfere o risco? É um jeito de transferir o risco. É um jeito de transferir. Tem perspectivas diferentes, né? Na perspectiva do risco puro, você está transferindo numa que é mais financista, acho que você estaria mitigando, mas é um jeito de dizer que você transfere o risco também. Vamos lembrar que lá, milênios atrás, os bancos nasceram cobrando o aluguel do cofre, né? A função principal do banco era você poder transferir para o banco a segurança do cofre. Você transfere o risco. Quem leu, tem um livro chamado A Pérola, do John Steinbeck, um livrinho pequenininho, vale a pena ler. É sobre um pescador de pérola, que mergulha, aqueles mergulhadores, que ele achou uma pérola pobrezinho, sabe? Ele achou uma pérola enorme e ficou guardando a pérola. Todo mundo sabia que ele caça. E eles vendiam a pérola no mercado, lá, né, num comprador. Aí começaram a assaltar, tentaram roubar a barraquinha dele, a tapera dele. Ele ficou, para guardar aquela pérola, passou por um monte de problema, né? É exatamente o negócio do banco. Quando o banco nasceu na forma de cofre, o banco nasceu para alugar a segurança do cofre. O banco te cobrava um pouco de dinheiro, falava, deixa aqui que eu tenho um cofre, que tem fechadura, que o bandido não vai entrar, que se entrar eu tenho guarda. Tá? Então, o primeiro dinheiro que o banco aprende a ganhar como banco é o aluguel do cofre. Aí, como ele tem bastante dinheiro, ele empresta dinheiro. E emprestar dinheiro é alugar dinheiro. Então, o banco aluga cofre e aluga dinheiro. Essas são as funções principais, né? Que deu a origem ao que a gente sabe hoje sobre os bancos. E esse conceito do alugar segurança e alugar dinheiro, que deu o desdobramento da seguradora, que é alugar, cobrar um dinheiro pelo risco, esse negócio atravessa sistemas, né? Perdão, regimes, sistemas de governo. Esse negócio é tão bom, tão viçoso no mundo capitalista como no não capitalista, né? No socialismo puro e tal, a função do banco existe também, né? Ela não é tão bacana como aqui, mas essas funções existem nos dois lados. Eu estou fazendo essa digressão aqui para dizer que seguro e banco, eles existem, depende da sua ótica, para você transferir ou mitigar risco, tá? Foi a Elaine que fez essa pergunta? Isso mesmo. Olha o que é mitigar, ó. Fazer o que precisa ser feito para enfraquecer o risco. Ou a gente trabalha no impacto do risco ou na probabilidade. Lembra do exemplo do carro lá do estacionamento? Se a gente colocar aquela borrachona ali do lado, ó, sabe? Na porta do carro, eu estou trabalhando, eu estou enfraquecendo o impacto. Se eu for no supermercado de madrugada, eu estou enfraquecendo a probabilidade de acontecer, porque vai ter menos gente no estacionamento. Faz sentido isso? Eu sei que os exemplos são bem ingênuos, né? Mas Átila, por isso que eu estou dando exemplo para a nossa vida real, que é carro. Sim. Eu determinar que o carro que está com meia vida de pneu
ou pneu careca não pode ultrapassar 40 km por hora, eu estou mitigando o risco. Está mitigando o risco. E furar. Estou mitigando o risco, né? Exatamente. Você pode escolher uma resposta temporária. Você pode dizer que um dia você vai transferir, mas o mesmo casalzinho causa e efeito, você pode mitigar temporariamente também. Tem gente que usa estratégias de mitigar até poder evitar, ou principalmente mitigar até ele ficar aceitável. Tá? Entenderam isso aqui? Sempre que a gente achar o casalzinho, Sim. primeiro vamos lá, juntar a turminha para tentar não fazer sozinho, vamos achar os casaizinhos de causa e efeito. Aí vamos olhar para o efeito e chamar eles de risco e vamos dar uma notinha de impacto e probabilidade. Vamos fazer a continha, tá aqui, ó. Agora, para cada linha dessa de risco, vamos escolher se nós vamos evitar, transferir, mitigar e aceitar. Quando tiver confuso, vem aqui nesse quadro aqui e vê o que é. O que é transferir? Fazer o que precisa ser feito por risco e estragar a horta de outra pessoa. O que é mitigar? Fazer o que precisa para enfraquecer o risco. Às vezes trabalhando no impacto, às vezes na probabilidade, às vezes nos dois. O que é aceitar o risco? Não tem nada para fazer, só estou aceitando. Tá? Agora, o que é essa linha vermelha aí? Ó? É uma curva aqui meio alegórica do apetite ao risco. O que é apetite a risco? É quanto eu tenho de disposição para enfrentar o risco. Vou dar um exemplo aqui. Eu não ligo a mínima para carro. Eu não ligo a mínima. Eu gosto de um carro que ele tenha só segurança para levar a família para lá e para cá, mas se tiver um dentinho no negócio, eu não vou mudar meu horário para ir de madrugada, eu vou aceitar o risco. Para mim, não é uma tragédia. Agora, vamos dizer o Fábio. O Fábio é maníaco por carro, ele mesmo que gosta de lavar o carro dele com cotonete, polir o carro, aquelas coisas. Limpa as gradinhas e tal. Ele tem que evitar esse risco. O que o Fábio faz para evitar o risco de ter o carro amassado? Não andar com carro. O que o Fábio faria para transferir o risco? Pegaria o carro do Átila emprestado. E tem um cara que não gosta, não liga para carro. Boa, Fábio. Isso, ou transferir, manda um serviço de entrega. Ou vai com o carro do Átila. Boa. Tudo bem aqui, pessoal? Vamos voltar para aquela primeira página. Olha aqui, ó. Lembra do melhor levar o guarda-chuva? Levar o guarda-chuva é mitigar o risco. Agora, uma pergunta. Levar o guarda-chuva é mitigar o risco. Eu estou trabalhando na probabilidade ou no impacto? No impacto. Isso. Porque o guarda-chuva diminui a quantidade você se molha menos, né? Tenho que sair agora. Se chover, paciência. Isso é aceitar o risco. Tá? Lembrei da Leila que ela mandou bem aqui, ó, falou que os dois, o risco é se molhar. Não corre com tesoura na mão. Quando a vovó tá falando isso pro netinho, vai, menino, não corre com tesoura. Ela tá mandando o menino evitar o risco, tá? Ou não corre com a tesoura, ou larga a tesoura. Vou fazer seguro do carro. Se eu pensar no risco como um risco financeiro, eu estou transferindo o risco, tá? Estou transferindo um risco financeiro. Se é o risco de indisponibilidade da frota, no caso do exemplo do Cláudio, a terceirização é uma transferência de risco também. Pessoal, deu para entender o que são essas 4 respostas? Sim. Tá. Para a gente ir em direção ao fim, eu quero mostrar
um exemplo de planilha simplificada de risco. Quem é autônomo, quem é profissional liberal, quem trabalha numa empresa com 5, 6 unidades e uma frota e 500 funcionários, esse negócio serve, tá? E eu cansei de ver essa mesma planilha em lugares enormes, em banco, em seguradora. Não interessa, o que muda é o tamanho da planilha, né? Repara aqui, ó. Bola um jeito de criar essa planilha aqui e junta uma galera, ou faz sozinho, se for o caso, para escolher causa e efeito. E aí a gente estima impacto, probabilidade, multiplica um pelo outro, escolhe uma resposta, e aí, gente, não adianta só listar o risco. A gente tem que olhar para esses riscos periodicamente e escolher as ações. E dar um nome para o responsável e tal. Agora, presta atenção, as primeiras 3 eu fiz de propósito. É o mesmo risco, o risco de ter amassado na porta do carro. E é a mesma causa, abertura. Mas olha a diferença de perspectiva. Uma pessoa acha que tem impacto 1 e probabilidade 4. É aquele cara que não liga para o carro. Ele aceita, a resposta dele é aceitar. Olha alguém que é mais preocupado com o carro e sabe que sempre fazem isso com mais frequência. Olha, a resposta desse cara é mitigar. Olha só como a severidade dele deu 28. E aqui, olha só, o cara que é que nem o Fábio, que é super preocupado com o carro. Ó, deu 54, esse cara quer evitar. E olha, gente, eu quero que vocês notem que pode ter posturas diferentes para o mesmo risco. Repara que eu fiz 3, uma é aceitar, outra é mitigar e outra é evitar. Que ações tem que ter em aceitar? Nenhuma. Agora, no mitigar, eu instalo o borrachão na porta e vou no supermercado de madrugada. Aqui eu estou lidando tanto com a probabilidade como com o impacto, tá? E aí, ó, adotar a compra por delivery, tá bom? Olha os outros exemplos bobos ali, né? Ficar com a roupa encharcada, tomar chuva, evitar, mitigar. Gente, o meu ponto, criem esta planilha e reúnam-se uma vez por semana, uma vez por quinzena, não interessa. E se reúnam para olhar para ela de novo. E aí, pessoal, esse risco aconteceu, não aconteceu? Vamos mudar essa probabilidade aqui? E essas ações, como é que estão? Estão concluídas? Não estão? Quando tudo tiver concluído, pode arrancar da planilha, botar lá para baixo. Mas essa planilhinha aqui, ó, dá uma visão do teu negócio e uma capacidade de antecipar brutal. Vocês estão acompanhando aqui? Olha só a severidade, é só uma multiplicação, mas gerou um número. Se eu botar esses números em ordem, olha o que dá para eu fazer, pessoal. Olha que legal isso aqui. Eu faço 4 quadrantes. Aqui no azul é o quadrante de baixo impacto, baixa probabilidade. Esses caras aqui eu não vou ligar muito. Quem tiver aqui, provavelmente eu vou aceitar. Lá no vermelho, é gente que tem alto impacto se acontecer e alta probabilidade de acontecer. Eu tenho que tratar esses caras na urgência. Ou mitigar, ou evitar, mas esses aqui são os mais importantes. E tem essa zona do agrião, onde estão a maioria dos riscos, que é alto impacto com baixa probabilidade e baixo impacto com alta probabilidade. Turma, imagina a visão que isso aqui dá para orientar os gestores, ou o gestor da própria vida pessoal, onde que eu tenho que trabalhar, em que ações preventivas. Eu não sei vocês, mas eu estou percebendo pela empolgação geral que essa ferramenta é muito legal. Alguém apitou aí para falar? Camila. Isso, a gente utilizou essa matriz de riscos, Átila, no nosso processo de adequação da LGPD, e para nós norteou muito. Todas as nossas ações, o que a gente deveria melhorar, a gente utilizou essa matriz e ela foi bem útil.
Teve alguns momentos que realmente para alguns o impacto era maior do que outros, mas a gente realmente teve que chegar num consenso. Então, o trabalho que a gente desenvolveu foi muito bom. Essa ferramenta ela é realmente muito boa. Aqui eu botei o número do risco, mas vocês podem botar o nominho dele aqui, entendeu? Bota o nominho dele. Esse gráfico é sensacional. E é manual, entendeu? Tá de manhã. Manual. Não tem rolo aqui. Muito... Só ele ou você também? Só ele. Ele só vem Quem cedo, falou, perdão? Você mandou GT? Acho que esqueci o microfone aberto. É Deviana, é isso? Pessoal, eu acho isso aqui o máximo, tá? Eu sei que pode estar difícil de enxergar, mas eu confio muito nessa ferramenta, porque essa ferramenta, ela permite várias coisas. Primeiro, ela provoca que os gestores conversem. Com essa ferramenta, você também provoca que pessoas que você nem imagina estejam enxergando o risco que você não enxerga. Isso é fundamental. Risco é um fantasma que assombra pessoas diferentes, tá? Tem coisa que não te assombra, como gestor, por exemplo, e assombra o cara que está lá na ponta da operação. Tem coisa que o cara da ponta da operação não enxerga e você, como gestor, está enxergando o risco. Risco é para todos os níveis. Vocês têm que dar um jeito de acomodar ou de criar um canal para as pessoas serem incentivadas a trazer risco. É trabalho teu, é trabalho de gente que está fazendo esse estudo aqui, ter esses conceitos de causa, de efeito, para poder organizar as coisas. Mas saibam que todo mundo na empresa enxerga o risco. Imagina um gestor de marketing pós-graduado em Oxford que sabe ver o risco de aproximação de mercado por entrantes novos, por causa de uma onda de investimento e consolidação no Nordeste do país. Esse é um risco que um cara preparado está vendo. Agora, você imagina que a moça da faxina repara na sala funerária que sempre o cara da floricultura tira uma foto do livro de condolência. Acho que tem algum diretor que vai olhar isso lá? Não. Mas a menina ou o carinha da faxina olhou esse risco. Um risco de imagem, de dano, de LGPD, de multa. Entendeu? Então, meu ponto estabeleça um canal que facilite mais pessoas enxergarem risco, tá? Não estou falando para estender isso de cabo a rabo, comecem a disciplina, né? Faz uma primeira sessão inicial, tenha um mediador afiado nos conceitos, um cara que aqui fez esse curso, que sabe separar a causa e efeito, sabe o que é impacto, sabe o que é probabilidade, sabe dar essa aulinha que nem eu dei, sabe bem esses conceitos, né? E aí você dê voz a convidados e obtém a contribuição de cada um. Efeitos, né, que é onde estão os riscos, e a sua causa, as estimativas de impacto e probabilidade. Quando tiver discordância de impacto e probabilidade, dá uma priorizada no cara que está sentindo a dor, que é o dono do risco, tá? Tem o cara da chuteira e o cara que recebe a canelada. Na dúvida, protege o que está tomando a canelada, tá? Na hora de falar, não, um fala que é 3, o outro fala que é 40. Quem sabe lá... Acho que teve uma empresa aqui que teve esse exemplo, agora em essas semanas aqui. Que um risco de parada de internet para TI era simples, mas lá para o cara, foi na Fago, que eles já fizeram o curso sozinhos. Aí para o cara da unidade, era o fim do mundo, que ele para de vender, para de atender. Na dúvida, gente, protege o cara que está sentindo a dor, tá? Liste as ações decorrentes da resposta escolhida. Né? Perdão. Escolha uma resposta ao risco, uma daquelas 4. Liste as ações que precisa fazer. Quando for aceitar, não precisa fazer ação nenhuma. Divulgue e peça engajamento. Organize sessões periódicas de revisão. Ninguém aguenta mais call, mais meeting, mais não sei o quê, e o Zoom. Não cria, se você achar que não dá,
não burocratiza, não cria outro comitê de risco. Faz o grupo de risco, faz a dinâmica de ficar pendurado em outra agenda. Pede 15 minutos numa reunião de gestor, sei lá, tá? Pega carona para não dar trabalho, mas implanta, que é legal. Tá? Pessoal, de pauta, é isso. Tá? É um curso muito simples, mas eu acho que é muito legal para a gente entender o lance da causa e efeito das 4 respostas. Tá? E aí agora, turma, eu estou aqui disponível para conversar o que vocês quiserem. Só para complementar, professor, o simples, o básico funciona. E às vezes funciona mais do que as coisas... Velho adora falar frasinha, ó, eu vou mandar uma de velho. O ótimo é inimigo do bom. Vai nisso. Quando a gente vai atrás do ótimo, a gente não faz do bom. E o fato de ser simples é porque todo mundo consegue entender qualquer classe, qualquer nível operacional, tanto faz. É muito bom. Parabéns, Átila, muito bom. Eu gostei demais. É simples, objetivo, né, Cláudio, mas é importante, viu? Excelente. Eu vou depois combinar com minha turma, porque hoje já são 5h25, repara, eu estaria devendo hora, né? Ludmila também já está devendo hora, né, Ludmila? E então, para botar para o grupo, vou ver encaixar uma horinha para mais gente participar disso. Muito bom. Ô, Cláudio, obrigado pela presença e pelas perguntas aí, pela ajuda, viu? Ok. Pessoal, alguma curiosidade, alguma pergunta? Qual é o grau de risco do meu TI entregar os dados corretos para você fazer o preditivo adequado? Meu amigo, impacto alto e probabilidade altíssima. Cadê o Thiago? Ele não está aí, né? Nada, ele não teve coragem. É a questão do horário. Eu não vou pedir para o pessoal ficar mais meia hora. Né? Lembra que eu moro em Maceió, tá todo mundo no barzinho, beira-pá, tomando cervejinha agora. Viu? Por exemplo, qual a probabilidade da gente querer parar esse curso aqui agora, porque é sexta-feira, 5h30? 100%. 100%, boa. Ó, a gente começando às 3h30, vai ter mais audiência, tá, Átila? Não há dúvida disso. Ah, bom, gente. É eu tô indo, viu? Tchau, Claudião. Um abraço, gente. Tchau, Cláudio. Um abraço. Tchau. Um abraço. Pessoal, de pauta eu acabei, é uma visão simples, espero que vocês tenham entendido que é uma coisa bem simples, assim, não é profunda, mas é para dar o começo, sobretudo, a gente exercitar, mesmo na vida pessoal, no controle das coisas que a gente quer fazer, nos projetos de vida, separar causa de efeito. A gente tem muita dificuldade com isso. Eu tenho que me policiar. Às vezes eu vou dar um exemplo de uma gaguejada, porque às vezes a gente troca as coisas mesmo, tá? E aí, quanto mais prática você tem de separar a causa do efeito, tudo melhora. A sua perspectiva sobre as coisas que você não sabe quando vão acontecer, não sabe se vão acontecer, e tem uma ideia só da gravidade daquilo, é bom você separar a causa do efeito e saber onde agir, né? E saber como responder a esses imprevistos. Por isso, sim, se vocês quiserem pegar alguma coisa daqui, 3 coisas. Estabeleçam e procurem bem o que é as relações de causa e efeito. Segunda coisa, estudem aquelas 4 respostas. Terceira coisa, brinca com aquela planilha. Tá bom? O Fábio vai mandar um PDF para vocês desse material. Eu ia pedir isso. Obrigada. Não, eu achei interessante, porque eu convidei um pessoal aqui, que geralmente quem fala muito de risco, quem mexe com o processo, né? O pessoal do processo está o tempo inteiro pensando em gestão de riscos e tal. E eu acho que a provocação foi válida para essas coisas simples, porque a gente
quando tem um problema que a gente tem que solucionar, eu acho que aí a gente tem que começar a fazer esse inverso. Qual foi o risco que a gente não enxergou e a gente ou não evitou, não mitigou, né? Porque é o tempo inteiro, assim, esse olhar de o que é risco, o que é efeito, o que é causa, o que a gente pode fazer. Qual daquelas 4 ações, né, cabe a gente conversar juntos e não ficar na gestão só, né? A gestão vai ali ajudar, mas eu acho que todo mundo pensando junto. Ludmila, uma dica prática para começar: não estabeleça outra definição conceitual para o risco apartado do efeito. Uhum. Um jeito simples é estabelecida a causa e efeito, o teu risco é o efeito. Uhum. O risco é da coisa negativa se dar. Então, é o efeito, concorda? Uhum. Estabelecer o causa e efeito, o efeito é o risco. Uhum. Perfeito. Tchau, Renan. Muito bom. Obrigado, Ludmila. Que mais, gente? Alguma dúvida? Alguém já testou alguma coisa dessa? Conhece outro método, outras classificações? Para risco tem a SWOT também, né? Que junta forças, fraquezas, as questões. Mas não é para risco, negativo, né? Quem está falando? Desculpa. É Rebeca Osato. Cadê Rebeca? Oi, Rebeca. Oi. Rebeca, eu acho que o risco está mais num dos quadrantes do SWOT do que no próprio SWOT inteiro. Eu diria que as ameaças, né, é o T do SWOT, é ali que pode morar risco, né? Uhum. O SWOT inteiro não tem só coisa ruim. O SWOT tem 2 coisas ruins e 2 boas, né? Isso. Forças e oportunidades são coisas boas. E aí ameaças e fraquezas. Isso. Questões internas e externas. Eu acho que são as ameaças. Que mais? Veridiana já tinha visto isso aí, né, Veridiana? Chato, né, Veridiana? Sexta-feira, Veridiana. O que você está fazendo aqui? Acho que você já viu esse curso 2 vezes. Ou 3. Lá vem Ou mais. Lá vem o cara com aqueles amassados. A gente dá apoio, Átila. Torcida Krause comigo aqui, ó. Ó a Nara aí. Oi, Nara, quanto tempo? Oi, verdade, Átila. Não, eu queria só pontuar que eu achei interessante essa visão que você deu, de às vezes os gestores ouvir também o chão de fábrica, né? Porque às vezes eles vão perceber coisas que o pessoal às vezes não percebe, né? É bem pontuado. Caixinha de sugestão não dá conta, não. Né? Temos que estabelecer canal e estabelecer diálogo com pessoas que têm percepção e ângulos diferentes de visão. Né? Eu vou saindo, tá bom? Obrigada, eu tenho que... Horário agora, 5h30, tá? Obrigada, gente. Tchau, gente. Quem quiser aí, gente, eu tô aqui só esperando vocês, ver se tem alguma pergunta, alguma coisa, tá? Quem quiser aí, eu agradeço de novo a presença. É muito bom quando vem mais gente assim. Obrigado, hein, Leila? Gostei, mandou bem lá no começo, hein? Professor escondido. Obrigada a você. Gostei muito. Pessoal, escuta, o nosso time aqui de desenvolvimento também já viu isso aí mais de uma vez, não foi não, Fabião? O que esses caras estão fazendo aqui, Fábio? Volta para sprint, Fábio. Então, é justamente o que eu ia falar. Já tem meia hora ainda que dá para pegar esse finalzinho de tarde aí. Tô brincando. Gente. Nós não moramos em Maceió. Tá bom, turma. Obrigado, viu?